Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo, Beto, ao nosso podcast. Muito obrigado, Ricardo. Essa semana a gente vai falar sobre ergonomia do lar e adaptações, mas já estava meio programada para falar sobre isso, mas foi bem legal que a gente acabou recebendo uma mensagem bem legal que eu quero ler daqui a pouco no ar aqui. Mas falando exatamente sobre isso. Então chegou muitas mensagens, não só essa, mas essa foi mais especial, mas chegaram muitas mensagens falando exatamente para a gente continuar falando da ergonomia do lar, que eu acho que é um tema muito relevante, que as pessoas têm não só curiosidade, mas não sabem muito bem como agir, né, dentro de casa. Eu acho que foi um rebote, né, mais ou menos, da nossa discussão do Age in Place, né, das pessoas escolherem optar em morar em casa ou morar na sua própria casa durante mais tempo. E acho que aquela questão que a gente falou do Age in Place, né, de ter segurança e independência durante mais tempo, e entender esse contexto e esse conceito da independência é fundamental para que as pessoas comecem a olhar o seu lar e interpretar aquele ecossistema que elas vivem para tornar aquele ecossistema mais seguro. A gente sabe que a maior parte das quedas acontecem, sobretudo para aquelas pessoas que são menos independentes, ou seja, para aquelas pessoas que estão perdendo a sua condição de sair de casa, que ficam mais dentro de casa. A maior parte das quedas acontecem, obviamente, no lar. E, por outro lado, aqueles idosos que são mais independentes, eles têm muitas quedas fora. Uhum. E as duas, tanto as quedas dentro do lar quanto as quedas fora, elas podem ter consequências catastróficas do ponto de vista da saúde. E, por outro lado, elas também têm algumas condições de similaridade, porque elas vão normalmente acender algumas luzes vermelhas com relação a algumas perdas de capacidade que envolvem tanto a condição proprioceptiva quanto a condição cognitiva de tomada de decisão, de escolher a melhor alternativa para fazer as coisas, e também a capacidade de interpretar aquele ambiente como seguro. Talvez a questão de uma semana atrás aqui na clínica, eu estava conversando, acho que até já citei isso, conversando com algumas pessoas, e elas me diziam, né, que elas não querem adaptar o lar, porque elas não querem tirar os tapetes, porque elas não querem tirar os móveis, e a gente já falou sobre isso em outros momentos, e existe um determinado momento que essas decisões têm que ser tomadas. Existe um determinado momento que você tem que olhar para a sua casa e tornar a sua casa um ambiente mais seguro. Existe essa resistência, né? Eu lembro, eu falo isso por experiência própria, porque eu sempre cito a casa da minha mãe, e quando a gente teve que fazer algumas modificações, e daí são duas coisas. Existe uma resistência tinha uma resistência por parte do meu pai, principalmente, que era lúcido, né? Da minha avó nem tanto, quando a gente teve que fazer para ela, porque ela já não estava com essa lucidez toda. Mas o meu pai teve uma resistência enorme. E sem a gente saber muito bem o que fazer, né? Tinha essa... meio que vai vai adivinhando e talvez isso aqui encontrar. Fique melhor, talvez isso aqui não fique melhor. Vai tentando adaptar. Mas no caso do meu pai, a gente daí fez barra no banheiro, no box, e colocou um assento elevado no vaso. Acho que chama, né? Assento elevado. Assento elevado. E ele odiava aquele assento elevado. Nossa, aquilo lá foi terrível para ele. Eu acho que, por um lado, acho que facilitava ele sentar no vaso, né? Não sei se tinha... Eu não lembro direito como é que era. Acho que ele tinha uma dificuldade para talvez sair, não me lembro direito. Mas ele odiava aquilo lá. Era terrível. Porque se você for fazer uma análise, né, da posição que você tem para fazer a evacuação, quando você vai no banheiro para fazer isso, a tua posição tem que ser uma posição na qual os teus pés estejam firmemente assentados no solo. E na hora que você coloca o assento elevado, você tira esse apoio e você tira a condição da pessoa de fazer um movimento que ajuda a fazer a evacuação. Então, obviamente, o que acontece? Puxa, eu
eu tenho uma posição confortável. Quando eu sento, é difícil de levantar. Se eu não tiver uma barra de apoio para poder me ajudar, o vaso é distante, então como é que eu coloco uma barra na parede se o vaso está distante da parede? Normalmente as pessoas optam por colocar o assento elevado porque facilita, normalmente por conta de dores no joelho, dores no quadril, dificuldade para sentar, ou mesmo a dificuldade de alguém ajudar para levantar, né? Então colocam um assento, mas ela dificulta daí essa condição fisiológica da pessoa poder, né, sentar confortavelmente para fazer ali a sua necessidade fisiológica de uma maneira mais tranquila. Por quê? Porque falta o apoio do pé, falta aquela posição. Normalmente, né, você não senta, não eleva os braços, você não alonga. Não, o teu movimento é um movimento no qual você faz uma pressão para ajudar, né, que ocorra, né, a evacuação de uma forma mais tranquila. E, normalmente, cotovelos apoiados sobre o joelho, a gente está falando de uma posição que as pessoas conhecem, não, uma posição que a gente faz isso todo dia e existe uma posição mais confortável. Na medida que você eleva o assento, você dificulta isso. Por isso que a maior parte das pessoas que têm que usar o assento elevado não gostam do assento elevado, porque ele tira essa comodidade e esse conforto. Não obstante, eu tenho opções de barras, tanto as barras laterais e frontais e posteriores, como quando eu não tenho vaso numa posição próximo à parede, eu tenho as barras que podem ser colocadas lateralmente. Fixadas no chão. O que é muito importante prestar atenção é que existem barras que são homologadas e outras barras que não. E também existem formas de colocar barra, porque a gente já teve pessoas que, né, foram apoiar e a barra saiu. Sai na mão a barra. Por quê? Porque não usa o parafuso adequado, porque não faz a devida fixação. Então, essa colocação, como é para ser um elemento de segurança, tem que se zelar para que aquilo seja feito da melhor forma possível, porque de fato a pessoa vai usar aquilo, vai usar toda força, né? E toda a massa corporal, muitas vezes, né, você está puxando, né, ali, usando aquilo como tração. Quando existe a possibilidade de barra lateral e barra posterior, é muito bom, né, porque a pessoa tem a possibilidade de fazer o giro, né, com apoio. Quando não existe essa possibilidade, a barra lateral é muito importante para ajudar no movimento. E quando a pessoa é muito dependente, que outra pessoa vai ajudar, a barra também tem esse auxílio, porque a pessoa pode segurar e você pode ajudá-la, né, colocando o seu apoio sob as axilas, o que ajuda bastante a fazer essa mudança. Quando a gente está falando isso, muitas pessoas não passaram por essa condição, então é muito difícil para as pessoas avaliarem, mas quem tem essa situação no seu dia a dia entende melhor aquilo que a gente está falando. Se porventura você tem um pai, uma avó ou alguém da sua família que tem essa condição que diminui essa mobilidade, as barras são de extrema vantagem do ponto de vista mecânico para que a pessoa use melhor o seu corpo, use melhor as alavancas. Por outro lado, a barra também pode ser utilizada no box, que é outro local de queda que acontece no banheiro. E muitas pessoas são reticentes em colocar a barra no banheiro, mas ela altera muito a segurança do banho. A gente pode até falar de outras adaptações, mas como a gente está falando da barra, a barra, né, no box, e sobretudo quando você coloca a barra em duas posições para que a pessoa também possa ter, né, ora o apoio da mão direita, ora o apoio da mão esquerda, ora o apoio lateral, ora o apoio frontal, também ajuda muito nessa condição do banho, do equilíbrio, né, para aquelas pessoas que ainda têm condições de tomar banho em pé, e ela dá essa segurança e reduz muito o risco de quedas, sendo que as quedas normalmente do banheiro, por conta até do mecanismo de queda, que normalmente vem de um escorregão, né, a pessoa perde, né, o pé e escorrega, normalmente ela é muito, muito traumática pelo espaço, né? Golpes na cabeça, fraturas de fêmur, eventualmente fraturas até no quadril e fêmur e mais o golpe na cabeça. Então a queda pode ter consequências muito dramáticas para quem sofre. É um lugar muito perigoso, né? Do espaço, isso que você está falando, né? Meio reduzido, e são louça de banheiro, essas coisas são umas coisas muito que estão ali para te machucar, né? Que realmente podem de fato provocar, né, acidentes bem graves, não só a queda, mas eventualmente cortes, como você falou. Sim. Né? E um alerta, né, para as pessoas, que a gente ainda tem algumas pessoas que fazem isso, que sobem eventualmente ou que usam, né,
O vaso sanitário como apoio, o vaso sanitário não é para subir em cima, perigo, meu Deus não é para assim, né? Tem uma prateleirinha. Uma paciente me contou, né, relatou que ela tinha um armário assim do lado que ela usava o vaso sanitário para subir. Eu falei, olha, é a receita para catástrofe. Catástrofe, porque aquilo ali se quebra, vira uma faca. Né? Exatamente. Então, procurar, né, ter essa consciência, não usar isso e pensar sempre na utilização das barras. Eu acho que é muito importante. Então, deixa eu ler o e-mail deixa eu achar o nome dela aqui. Silvana, de São José dos Campos. Ela mandou um e-mail para a gente aqui. Olá, espero que estejam bem. Quero começar dizendo que adorei o podcast sobre envelhecimento. É difícil encontrar conteúdos assim por aí. Então foi uma ótima surpresa. O último episódio foi especialmente interessante para mim. O último episódio que ela está falando foi o do Aging Place, né, que a gente fez. Vou tentar resumir um pouquinho aqui. Ela está falando que quer informações de adaptações em casa, especialmente no banheiro, que ela está pensando no pai de 87 anos que tem dificuldade para se locomover, principalmente no banheiro e nas escadas. E ela fala que o pai dela usa o andador durante o banho. Isso aqui é uma coisa boa para a gente conversar, né? Uhum. E ela pede essas informações sobre principalmente adaptações no banheiro, na casa em geral, e o pai tem 87 anos e tem dificuldade de se locomover. Então, o e-mail está lido, a sugestão a gente adotou. Silvana, um beijo para você. Continue mandando e-mails. Siga o exemplo da Silvana de São José dos Campos. O que a gente pode falar para ela, Beto? Eu acho que a gente já falou algumas coisas, mas a gente pode aprofundar, né, em alguns detalhes. Quando a gente está falando de ergonomia do lar, a gente não está pensando só no banheiro ou só na sala ou na cozinha. A gente está pensando no lar como um todo. E a gente está pensando, no caso dela, por exemplo, quando você tem uma pessoa que já tem dificuldade em deambulação, dificuldade na caminhada, a gente tem que olhar aquele ambiente como um todo e ver que adaptações são necessárias para tornar todos os ambientes mais seguros. E aí a gente pensa muito desde a iluminação, que é muito importante, tanto a iluminação diurna quanto a iluminação noturna, para aquelas pessoas que já têm uma dificuldade ou que já usam óculos ou mesmo que tem outras que precisam, né, junto com o óculos, o andador. A iluminação é fundamental para melhorar os contrastes, porque a dificuldade maior que a gente encontra é visualizar contrastes, né? Sobretudo quando tem troca de piso, se tem degrau na casa. Quando passa de um ambiente para outro, que encontra móveis que são da mesma cor que o chão e eventualmente eu chuto um móvel, bato naquele móvel porque ele tem uma cor parecida com o chão. Então a iluminação vai ajudar nessa condição dos contrastes a pessoa poder perceber melhor o seu ambiente. Então a primeira adaptação, que é muito importante, é melhorar essa iluminação geral. A segunda adaptação é tornar o caminho ou os caminhos da casa mais amplos, porque a motricidade prejudicada faz com que eu tenha que usar raios maiores para eu virar de um lado, para eu virar do outro. Eventualmente, quase todos os movimentos que eu tenho que fazer dependem não do movimento dos olhos, mas depende do movimento da cabeça e muitas vezes do tronco. E aí eu preciso de uma amplitude maior para fazer os giros. Quando eu consigo adaptar as portas, né, tanto para o uso do andador quanto para o uso de cadeira, quando é necessário, também é importante. A gente sabe que o raio de deslocamento para entrar nos ambientes é diferente. Isso eu já falei, né? Nós até no podcast passado, que na casa da minha mãe a gente teve que tirar a porta do box, teve que tirar a porta do banheiro mesmo, tirar. Isso. Porque a cadeira não passava. A cadeira, quando está lá dentro, você não consegue fechar a porta. Isso mesmo. Ou vice-versa. Ou você está lá dentro, fecha a porta, não consegue sair, porque não tem sair. Isso. Então, porque... E o box também, normalmente, ainda que a casa da minha mãe tem cômodos amplos, mas as cadeiras e os boxes não foram feitos um para o outro. Né? Não está pensado, né, para entrar com uma cadeira. E até normalmente os boxes eles têm um degrau, né, nível por conta da água, e então você tem todas essas condições aí que dificultam.
olhar isso e começar a pensar nessas adaptações torna o lar mais seguro. A gente sempre diz para abrir esse espaço, ou seja, móveis baixos eu tenho que retirar. Assim, são coisas que a gente fala no cotidiano que são elementares, mas a gente tem que repetir. Móveis baixos eu tenho que retirar. Por quê? Porque o campo visual está reduzido e eventualmente eu não enxergo aquele móvel. E um tropeção, para alguém que tem uma dificuldade de andar, normalmente está associado à queda. O bater, né, com o pé num móvel normalmente está associado a perder o equilíbrio e cair. Então, a retirada desses móveis baixos, a retirada dos tapetes, você fazer, né, com que toda a área de circulação seja melhor para esse indivíduo é importante. Então, menos é mais nesse sentido. Quanto menos coisa tiver, melhor vai se tornar. Daí nós encontramos normalmente a resistência, porque todo mundo tem aquele apego a uma cadeira, a um... Vai furar minha parede. Ou a uma mesinha que está ali, que tem uma flor, ou aquele tapete que... Então... é muita conversa para você tentar adaptar. Obviamente que existem lugares, veja, a gente está falando de barra no banheiro, mas a gente pode ter barra nos corredores. A gente pode ter barras e melhorar, né, a condição de colocar corrimão quando eu tenho escada. Em qualquer ambiente que eu tenha escada, eu tenho que colocar um corrimão. Porque vai ajudar a pessoa, né, nessa condição de equilíbrio. Muito importante para aquelas pessoas que já têm uma marcha ou que já têm distúrbios de marcha, que precisam usar o andador e que eventualmente tem que descer, porque ela não consegue descer uma escada de andador. Então ela vai precisar desse apoio. Uma coisa que me chamou a atenção nesse e-mail da Silvana, o pai usa o andador no banheiro, né? Isso é um perigo, né? Porque essas pontas de borracha com piso molhado escorregam. Né? Isso, assim, até a gente falando, né, com a Silvana, isso você já imediatamente deve modificar. Existem opções para dentro do banho, né? Então você tem as barras que a gente falou que podem ser colocadas e obviamente existem bancos ou existem tanto as cadeiras higiênicas, que são para aquelas pessoas que já têm uma dificuldade de ambulação maior, que você vai colocá-la, né, na cadeira higiênica, e os bancos, tanto os fixos quanto os móveis, são opções. Eu prefiro normalmente os bancos móveis. Por quê? Porque no banco móvel, para aquelas pessoas que ainda têm mobilidade, que não precisam andar de cadeira, eles têm o conforto da modificação da posição para poder tomar a ducha de uma forma mais tranquila, de uma forma mais confortável. O banho tem que ser um lugar de conforto e de segurança. Então, o banco, normalmente, quando ele é um banco que é fixado na parede, a gente tem, por um lado, o risco dessa fixação não ser adequada, e a gente já teve pacientes que caíram com bancos que foram fixados, né? Mesmo usando parafusos grandes. O que acontece? Está num lugar que é um ambiente, normalmente que é um ambiente molhado, que umedece, você pode ter oxidação do parafuso e pode... Assim, existe o risco, é perigoso. O banco móvel, os bancos móveis, eles dão essa condição, né, de serem bancos normalmente leves, mas muito robustos, que suportam, né, a carga e que também você pode alocar, né, colocá-lo dentro do box de forma que vá tornando o banho confortável. Eu quero tomar uma ducha frontal, uma ducha nas costas, quero lavar meu pé. Muitas pessoas têm tanto o banco, né, tem um banco maior e um banco menor até para fazer para poder lavar os pés, para poder lavar com mais conforto aquelas pessoas que têm uma mobilidade menor, uma mobilidade do joelho, dos tornozelos. Então, isso também, claro, vai depender da dimensão que você tem de box. Uhum. E uma das coisas que a gente tem que prestar muita atenção, até nisso que você falou, da questão de ter a porta, eventualmente, para algumas pessoas, a gente tira a parede de vidro do box. Ah, mas vai molhar tudo se eu tirar. Isso, vai molhar. Mas a gente tem uma opção. Vai ter que ter uma... A gente tem a opção de continuar naquele ambiente reduzido, no qual o conforto é menor e se a pessoa precisar de ajuda é mais difícil e é perigoso. E, por outro lado, a gente tem também o risco, né, da queda dentro desse ambiente reduzido, da pessoa ter maior impacto nas laterais, bate-cabeça, pode quebrar a porta de vidro, a parede de vidro, pode, né, ocasionar um acidente maior. Então, quando o ambiente é muito pequeno e a mobilidade é muito reduzida, a gente
aconselha as pessoas a retirarem, exatamente para poder trabalhar com mais segurança. Ah, vai colocar uma cortina, vai fazer uma adaptação? Sim. Busca a adaptação que for melhor, mas que seja mais segura. Então, essas condições dentro do banheiro, elas são muito importantes. Por outro lado também, a gente pode pensar nas adaptações no cômodo onde a pessoa permanece. Aquelas adaptações no cômodo onde a pessoa permanece por mais tempo também são muito importantes para tornar aquele ambiente confortável e seguro. Aqui, você falando dos cômodos, eu lembro que eu tive que correr atrás, porque meu pai, enfim, acho que acontece com todas as pessoas que estão envelhecendo, já estão com uma idade mais avançada, começa a perder força de abdominal, né? Para levantar, então tá muito tempo deitado, então você tem que se virar de lado, né? Tem que virar para daí levantar, não consegue levantar perfeito. Reta, né? Sim. E daí eu tive que correr atrás e acabei encontrando uma barra de cama que entra embaixo do colchão, assim. Uma barra lateral de cama. Sim. Que acaba vestindo por baixo do colchão. Isso facilitava ele puxar o corpo. Isso é uma adaptação, pelo menos foi interessante para ele. Né? Existe tanto essa adaptação, como também existem as barras que você pode colocar, que são suportes como trapézios, né, sobre a cama, mas tudo isso vai depender da estrutura que a casa tem para você poder fazer isso. Com relação a isso que você falou do levantar-se, né, o que normalmente a gente aconselha, até do ponto de vista de segurança, e para aquelas pessoas que, né, já tem, eu tenho tontura quando eu levanto, o que eu faço? Eu fico meio tonto, eu devo levantar? Normalmente essa tontura, ela tem diversas causas, mas a gente pode minimizar fazendo não esse movimento que você mostrou, que as pessoas querem levantar, né? Estão lá deitadas e querem jogar o corpo para frente e jogar as pernas para fora. O levantar, como você falou, deve ser um movimento muito mais tranquilo. Para quê? Para que até o corpo possa ir se adaptando normalmente à posição de levantar. Então, o virar de lado é fundamental. Então a pessoa vai virar de lado, ela vai dobrar as duas pernas, ela vai retirar, no momento que ela puxa as pernas para fora da cama, ela vai fazer o auxílio com as mãos para levantar de lado, o que vai diminuir tanto a força que ela faz do abdômen e o estresse sobre a coluna, e também vai ajudar bastante nessa condição da redução da tontura, porque a saída da cama também é um dos momentos que as pessoas caem. E os motivos que elas caem saindo da cama são hipotensão ortostática, ou seja, essa tontura que acontece quando ele muda rapidamente de decúbito. Também caem porque deixam o chinelo na cama, ali ao lado da cama, e tropeçam no seu próprio chinelo. Caem porque tem o tapete para não pôr o pé no chão, e daí acontece que embrulham o pé, o chinelo no tapete, o tapete no pé e blum. A gente tem, não um caso, diversos casos, né, desse tipo de queda. E, obviamente, um outro motivo que é muito importante, eu não vou acender a luz porque eu não quero perder o sono. Então eu não acendo a luz, eu já sei. E daí quando levanta sem iluminação, numa condição que a gente sabe que a visão noturna diminui na medida que a gente envelhece, a minha memória do que eu coloquei, puxa, se eu fui ali com o chinelo, se eu deixei o chinelo torcido, se o tapete dobrou, ou se ficou uma outra roupa que eu coloquei no sofá ou em cima da cômoda, ela caiu e eu não vi. Se eu não tiver iluminação, já era. E o que aconteceu? A gente não tem a gente tem diversos casos assim que aconteceram aqui na clínica, a gente tem o relato dos pacientes como eles caíram. Então o quarto, e como as pessoas, na medida que envelhecem, também têm uma urgência, né, de ir ao banheiro e vão ao banheiro mais vezes, então esse trajeto quarto-banheiro, quando não é o banheiro no próprio quarto, ou mesmo sendo, a gente aconselha a colocar a iluminação. A iluminação como se fosse a do aeroporto. Coloca uma iluminação no chão, uma iluminação de luzinha amarela. Mas fica muito claro. Não fica. Você se adapta, uma luz, né, que ilumine o chão, que não ilumine o seu rosto, para que você saiba onde você está pisando. Isso é fundamental. É incrível, né? Você falando, eu vou lembrando, né, das coisas que aconteceram com meu pai. Assim, quando meu pai... Eu lembro de algumas quedas dele que foi à noite, indo para o banheiro, exatamente assim. Meu pai tinha uma mania de usar
tipo, não era uma pantufa, mas era... Aquilo lá escapa do pé, né? Isso. Escapa do pé, eventualmente não veste direito, fica, né, aquela pessoa que calça, né, e que daí fica com o calcanhar sem apoio. Já tenho, na medida que acordo, né, uma propriocepção diminuída, meu corpo não está, vamos brincar, não está totalmente conectado, eu estou meio sonolento, piso no sapato de uma forma, não visto, né, o chinelo, a pantufa, visto o calcanhar fica sobre a borda posterior, o cabedal da pantufa, quando pisa torce o pé e veja, isso que basta para uma queda, para alguém que tem risco de queda por conta de falta de equilíbrio, falta de força, porque teve uma sequela de um AVE, ou porque tem algum distúrbio, porque tem artrose, daí pisa. Quando pisa, sente, né, aquela dor, aquela falha, como as pessoas... meu joelho falhou. Pisou de forma inadequada, transmitiu uma carga inadequada para o joelho sentiu aquela pressão, o joelho falha e a pessoa daí busca um apoio, e normalmente esse apoio que está à frente, daí aquela decisão de eu vou me apoiar, quando ele vai apoiar, ele lança o corpo à frente e daí cai, normalmente bate a face no móvel, no armário, e daí cai, muitos têm dificuldade em levantar quando moram sozinhas, daí não conseguem chamar ajuda. A gente tem muitos casos nesse sentido. Por isso, esse ambiente noturno também é um ambiente que requer muito cuidado, muitas adaptações, e que não são grandes adaptações, são adaptações de iluminação, são adaptações de separação da cama dos móveis, tirar os tapetes e ter essa iluminação, esse caminho iluminado até o banheiro, que normalmente é o trajeto que a pessoa vai ter. Outra coisa que a gente pede é instale uma campainha. Se você mora com alguém, instale uma campainha. Porque muitas pessoas têm dificuldade em levantar à noite e eventualmente se chamar, a pessoa que está dormindo no quarto ao lado, no quarto, talvez não acorde. Então você tem que ter isso para uma situação de ajuda. Quando o seu pai ou a pessoa que você cuida tem essa condição de perda, né, dessa independência de poder levantar sozinho e ir até o banheiro sozinho, então ela toma a decisão, ela tem uma autonomia decisória, puxa, eu preciso ir no banheiro, mas ela não consegue chegar no banheiro com segurança. Veja, o fato de você levantar pode ser um fardo, mas o fardo maior é depois da queda. Porque daí as consequências não podem ser minimizadas. Então, quando a gente cuida, a gente tem que pensar no custo-benefício de cada ação. E também tem que se conversar muito com a pessoa que é dependente, você tem que explicar as coisas. E, eventualmente, essas decisões têm que ser decisões que elas vão ser duras, porque vai ter que alterar o ambiente. E ninguém quer alterar o seu ambiente, mas você tem que explicar que aquilo vai tornar o ambiente mais seguro. A questão, né, que você colocou do andador dentro do box, muitas vezes a pessoa leva o andador porque ela acha que aquilo é seguro, porque ela se sente segura andando com o andador. Como você falou, o andador dentro do box não te dá segurança nenhuma. Na verdade, te dá uma falsa segurança que pode aumentar o risco de queda. Então, para a Silvana, que está lá cuidando do pai, não deixe mais ele tomar banho com o andador. Ou o banco, ou uma adaptação de barra para ele segurar. E veja, quando a pessoa tem uma marcha, que é uma marcha já que apresenta déficit, então o que é isso? É muito importante a gente pensar, a gente fala, né, a marcha, o caminhar, para a gente é tão comum a gente avaliar e encontrar pro filho, pro neto, pra esposa ou pro esposo que está olhando a pessoa, ela anda, e ele não consegue perceber os matizes que uma marcha que não é uma marcha eficiente apresentam e como aquilo aumenta o risco de queda. Então, para uma pessoa que claudica, para uma pessoa que tem falta de força numa perna, que usa muito apoio unilateral, que usa a bengala ou que usa o andador, o risco de queda está muito aumentado. Então, quando você vai fazer as atividades que envolvem mais risco, como, por exemplo, ir ao banho, ir ao banheiro, ou as atividades, né, essa atividade do levantar-se pela noite ou mesmo pela manhã, muitas quedas acontecem pela manhã. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que preparar essa pessoa. Vamos colocar entre aspas, se eu vou levantar, eu tenho que fazer um aquecimento. Então... E esse aquecimento não é só físico, é um aquecimento mental. Eu tenho que preparar, é como se fosse uma preparação, e eu sei que isso é difícil, porque a gente tem um grau de, eu quero levanta, eu estava acostumado, eu pulo da cadeira, eu estou em pé,
consegue. Não é mais assim. Tem que fazer um alongamentinho. Eu tenho que movimentar sobretudo movimentar as articulações. Mais do que alongar, eu tenho que mexer meus tornozelos, mexer meus dedos dos pés. Para quê? Vamos acordar esses dedinhos, vamos acordar. Por quê? Porque o pé tem sensibilidade, tem uma rede enorme de conexões nervosas no pé que eventualmente podem estar diminuídas quando a pessoa tem diabetes, quando a pessoa teve um AVE, quando a pessoa tem doenças circulatórias. Então, são condições normais do velho. O que acontece? A sensibilidade do pé está alterada. Isso altera toda a minha sensibilidade do andar. E isso aumenta de forma significativa meu risco de queda. E eu percebo isso pela forma como a pessoa caminha. A gente fala da marcha senil, que é aquela marcha, né, que a pessoa faz os pezinhos de pato, anda com os pezinhos mais afastados para ter uma maior base, e daí vai com o pezinho de lado com passos muito curtos. Ela já tem uma série de alterações para ter chegado aí, inclusive alterações posturais do tronco, que alteram, né, o centro de massa, jogando o corpo para frente com uma corcundinha, né? Então aquilo aumenta muito o risco dela, num pequeno tropeço, ir com o rosto no chão. Uma coisa que lembrando, você parece que está descrevendo meu pai, mas uma coisa que meu pai fazia, que eu acho que é muito comum, andar com a mão no bolso, né? Isso. Olha o perigo de andar com a mão no bolso. A gente está falando disso numa condição, né, do dia a dia, de andar com a mão no bolso, mas, por exemplo, quando ele levanta, né, também muitas vezes tateando, né, procurando um apoio. Esse apoio equivocado, que é o que muitas vezes provoca a queda, é que a pessoa apoia em algum lugar que não dá a firmeza necessária. E o braço, muitas vezes, também não está preparado para sustentar o peso do corpo que ela está colocando ali. Então, quando a gente avalia essa condição, quando você está olhando ali aquela pessoa que você cuida, aquela pessoa que está com você, você tem que ter esse olhar para dizer, eu tenho que adaptar muito mais coisas e procurar auxílio, muitas vezes, de profissionais que entendam dessas condições para te ajudar a fazer as adaptações necessárias, tanto no lar, quanto até recuperar alguma dessas capacidades que são perdidas, que vão te ajudar e vão ajudar, né, tanto o cuidador, quanto vão ajudar a pessoa que ele cuida. Então é muito importante nesse sentido. E daí você fica uma coisa assim, mas isso eu só faço quando eu já estiver andando de andador e quando eu já tiver... Não. Eu ia falar isso. Isso acho que é uma coisa muito importante, um ponto importante de toda essa história. Não é só para quem está dependente. Isso, né? não. Isso serve para qualquer pessoa depois de uma certa idade. Isso mesmo. Porque eu acho que isso deve ter uma tendência a acontecer muito mais, a questão da queda. Mas realmente, se você não tem uma casa meio que preparada, e se você tiver uma queda, você vai virar o dependente. Exatamente. Isso mesmo. Então o que acontece? Muitas pessoas que estão bem, estão andando, como você disse, estou andando bonitinho, tá tudo ok, tudo certo, e de repente, numa noite, levanta e deixa, por conta de deixar ali aquele tapete que não quis tirar ainda, porque não preciso tirar porque eu estou bem, ou aquele chinelo que na hora de deitar virou e a pessoa vai levantar, tropeça e tem uma queda, e daí tem uma fratura de quadril, tem uma fratura tem uma fratura no carpo aqui, ou no cotovelo, enfim, sofre daí aquilo, ou pior, cai apoiando a mão e tem um rompimento, né, de tendão aqui, uma luxação, que daí vai trazer uma série de consequências, porque normalmente quem faz a defesa é com o braço dominante, e daí aquele braço dominante fica com problema, daí dói para fazer todas as coisas, aquilo gera um problema que vai sendo em cadeia. Então, é muito importante para aquelas pessoas que nos ouvem, né, que começam a perceber que as capacidades físicas não são as mesmas, ou mesmo para aquele que quer fazer uma prevenção, que a gente falou muito dessa condição da prevenção. O que é a prevenção? A prevenção é começar a olhar, peraí, eu já tenho 70, eu já tenho 65, eu já tenho 80... Você tem que adaptar algumas coisas, porque isso vai facilitar, isso vai prevenir determinados acidentes. E você pode dizer, mas puxa, como é que eu sei disso? Como é que... Comece a olhar as suas capacidades. É uma coisa interessante, né? A gente tem um paciente que caiu 2 vezes vestindo a calça, porque ele queria vestir a calça em pé e colocou queria colocar, né,
a calça em pé e daí tropeçou, na hora de colocar não conseguiu, daí perde equilíbrio e cai. E as duas quedas com consequências muito, muito chatas, né? Porque ele teve um entorse do tornozelo, que ficou muito ruim, e a outra ele fraturou o pulso. Então, o punho. O que aconteceu? Puxa, isso gerou para ele uma série de incômodos. Ele tem até hoje por conta disso. E o que você pode fazer? Veja, o fato de levantar uma perna, né, e tentar equilibrar já te dá uma noção de que você... Opa, pera um pouquinho. Eu não tenho aquele equilíbrio que eu tinha. Então eu vou me vestir sentado. É uma segurança. Não é uma adaptação ergonômica, mas é uma adaptação de segurança. Eu vou me vestir sentado. Né? E por outro lado, quando você pensa nisso, as pessoas muitas vezes não percebem essa perda. A gente fala sempre isso, que as perdas só acontecem quando você se desafia. E daí é que vem as condições da queda ou dos acidentes que acontecem em casa e fora de casa. Aí a importância de você, na medida que você já tornar teu ambiente seguro, é pensar na sua segurança em primeiro lugar, pensar que, por que você está em barra? Porque eu uso de vez em quando, eu preciso do apoio. Claro que você pode treinar sempre não usar o apoio, desde que você se sente seguro. Mas se você tiver o apoio, é muito importante num determinado momento que você precise, e até pensando nessa questão da prevenção. Isso não vai deixar a pessoa mais... Ter os equipamentos de segurança não vai deixar a pessoa mais velha, mais dependente, menos dependente. A gente pode fazer uma analogia, por exemplo... Vamos fazer uma analogia, por exemplo, com guarda-vidas, que vai entrar no mar para salvar alguém. Ele nada muito bem. Ele treina todo dia, está condicionado. Ele faz aquilo, mas ele não entra na água sem os equipamentos de segurança dele. Porque ele pensa na segurança dele. Uhum. E, obviamente, vai pensar, em primeiro lugar, na segurança dele, para depois pensar na segurança da vítima. Porque se ele não pensar na segurança dele, na verdade, ele não está pensando na segurança de ninguém. Uhum. Então, a gente, né, na medida que pode usar essa analogia para e conversar muito isso com as pessoas que precisam, né, dessas condições de adaptação. Por que você está adaptando o lar? Por que você está... para te dar segurança, para reduzir o risco. Qual é o maior risco? Normalmente são as quedas. São traumáticas. E são coisas simples que às vezes, quer dizer, a gente nem acaba percebendo, as pessoas não percebem. São mudanças pequenas que vão fazer uma diferença muito grande na saúde geral da pessoa e no andamento da sua vida com uma longevidade saudável. Isso é muito importante pensar. Né? Que quando você faz isso, você ajuda a pessoa... E no caso daquelas pessoas que já têm dependência, você ajuda muito a pessoa que cuida a zelar também pela segurança daquele que é cuidado. Então, essas adaptações são importantes. Legal. Tem muita coisa para a gente conversar, a gente poderia ficar falando muito aqui, mas... Eu acho que foi bem interessante, que casou, né, até a curiosidade das pessoas de mandarem mensagem, junto com a sequência do nosso podcast do Aging in Place, com a ergonomia do lar, ficou bem... E até uma coisa, né, que eu acho que é importante a gente pensar, que a casa não pode ser uma prisão. Ela não pode, o Aging in Place não é a prisão em casa, como eu até li um artigo sobre isso, que as pessoas querem ficar em casa, elas acabam ficando e a casa acaba se tornando uma prisão, porque inclusive vai reduzindo cada vez mais o espaço, porque elas não se sentem seguras de estar naquela casa. Não, você tem que adaptar a sua casa para que ela seja cada vez mais funcional para a sua capacidade. Acho que é isso que as pessoas têm que começar a pensar de forma séria, planejando essa condição das adaptações que tornam essa casa muito mais habitável na medida em que você envelhece. Legal. Tema muito bom. Obrigado, Silvana, pelo e-mail. Pessoal, sigam o exemplo da Silvana, mandem mensagem para a gente. E a gente já chegou ao fim, porque a gente passou do nosso tempo já. E normalmente a gente passa do tempo. E semana que vem tem mais. Tá bom, pessoal? Tchau, tchau. Um Obrigado, abraço. Tchau, tchau.